tá. Então até terça o menino leva. Nossa, devia ter deixado no carro. E eu saí sexta-feira mais cedo pra cantar no interior e deixei lá na empresa, na minha mesa. Eu não coloquei no carro. Você falou com a sua amiga, ela, até terça eu te mando. Sem falta, sem falta. Você quer as letras, né? Nada além do sangue. Ô, mano, eu ia te chamar, mas tava com o carro lotado, você volta comigo, pô. Eu peguei as caixas pra cantar no final de semana. O carro tá lotado. Não, vocês voltam comigo. Fiquei perambulando na cama, fiquei assistindo uns vídeos, mano. Eu falei, O horário. Você veio de Uber? Já não tá ainda? Não, vocês voltam comigo, pô. você tá com o celular na mão, Não, a gente volta junto. Ó, nada além do sangue do Fernandinho, Jesus em tua presença, pra sempre do Fernandinho e santo pra sempre. Misericórdia, tem que decorar 4. Eu vou falando, olha lá pra mim que eu vou falando pra você. Ó, nada além do sangue. Coloca aí Jesus em tua presença também. Jesus em tua presença. Pra sempre do Fernandinho. E santo pra sempre. Santo pra sempre. Você colocou Jesus em tua presença, não? Oi. Oi. Não lembrei a outra. E cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Fazer teu nome grande. Backup. Fico com o bolso cheio de coisa. E ó, vamos iniciar mais um culto. Peço que todos abram suas Bíblias no Salmo de número 22.
Salmo de número 22. Livro de Salmos, capítulo 22. Muitas vezes nós olhamos e falamos Salmos 22. É um equívoco, porque o livro é de Salmos, mas nós estamos referindo a apenas um salmo. Então daí é Salmo 22. Creio que muitos de vocês já leram esse salmo. Nós já abrimos culto com ele. Nós vamos ler a partir do verso 11. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo. Ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Baçã. Me cercam, abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como cera, que se derrete dentro de mim. Minha força secou, como um caco de barro. Minha língua está grudada no céu da boca. Tu me deitastes no pó, à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si, lançam sorte por minha vestes. Ó Senhor, Tu és Deus poderoso. Nós glorificamos e rendemos glórias a Teu santo nome. Agradecemos, pois Tu nos fala através da Sua palavra. Nós reconhecemos, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, diante de um Deus justo e soberano. Pedimos perdão, Pai, por sermos seres que sempre nos rebelamos contra a Sua vontade. Nós construímos deuses falsos em nossas mentes. Nós constantemente caminhamos para caminhos distantes do Seu. E nós pedimos perdão por isso, Senhor. E clamamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que o Senhor possa nos conduzir ao conhecimento da Tua verdade. Nós reconhecemos, Pai, que foi derramado a Tua ira sobre o Teu Filho e não sobre nós, por mera misericórdia, que o Senhor derramou sobre Seu Filho aquilo que deveria derramar sobre nós e somos gratos por isso. Por isso há motivo de festa e alegria, Pai, porque agora há paz contigo e nós reconhecemos tamanho sacrifício que nos foi ofertado. Nós te agradecemos e pedimos que continue a abençoar as nossas vidas, a nos direcionar de maneira correta, que nossos desejos sejam sucumbidos, que nossas vontades sejam escravas de Ti, que possamos desejar aquilo que o Senhor almeja para nós. Retire de nós todos os desejos impuros, tudo aquilo que é contrário à Sua soberana vontade. Nos conceda, Pai, o privilégio de andarmos na Sua presença, que não sejamos instáveis, mas cada vez mais ligados a Ti de maneira firme e inseparável, que estejamos unidos, única e exclusivamente, porque o Senhor escolheu nos unir. Se não for essa razão, Senhor, nos separa, nos mantenha distante, Pai, porque não há como viver mentira diante da Sua soberana verdade. Nós te agradecemos, Pai, pois sabemos que Tu és um Deus que nos escuta. Nós estamos aqui clamando a Ti, crendo que o Senhor responde às nossas preces. Nos conduza hoje de maneira que possamos reconhecer as Suas verdades nas Suas palavras e elas sejam impactantes nas nossas vidas, que possa gerar vida e transformação em nós através do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos e te agradecemos por tudo que irá ocorrer hoje, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É assim que nós te agradecemos, em nome do Seu Filho amado, servido como sacrifício expiatório, o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós lemos um texto do qual foi escrito cerca de 3.000 anos atrás. Pensa que esse Salmo de Davi retratava já essa verdade de Cristo, estabelecido nas suas palavras. Quando nós lemos, quando vocês se deparam com essas leituras, vocês conseguem já refletir e falar assim, olha, tem muita semelhança com Cristo. Olha o que está falando aqui, isso daqui já está apontando para Cristo. Eu vou abordar isso daqui de maneira mais profunda na ministração, contudo, vocês estão passando por este processo de reconhecimento das Sagradas Escrituras. Lembre-se que a Bíblia é um livro só.
embora a Bíblia é uma reunião de livros, 66 livros condensados em um único livro, mas que retratam uma única mensagem. Não são várias mensagens, é uma única mensagem que aponta para Cristo. E nós podemos ver isso daqui de maneira muito clara quando nós olhamos para pequenos trechos que estão aqui descritos. Você vai se deparar depois, na oportunidade, no momento da ministração, com o restante deste texto, mas em alguns pontos você vai ver que está retratando Davi, mas Davi como um tipo de Cristo, como aquilo que haveria de acontecer, como palavras que deveriam ecoar pela eternidade, por isso que ficaram registradas. Então, olha ali, acerca no verso de número 14, você vai ver, minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados. Aqui na palavra original, ele começa a colocar como separados, como se tivesse sendo desconectados. Então você vai ver essas claras representações do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós estamos no capítulo 19 de João e estamos abordando toda essa trajetória de maneira mais minuciosa. Você consegue ainda enxergar toda a sensação que é atribuída aqui a Davi, mas que é representativa de Cristo. Olha ali no verso 14, ainda na segunda parte, meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada no céu da boca. Lembre-se, a sede de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós vamos ver milhares de semelhanças. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Até essas questões assim, de perfuraram minhas mãos e meus pés, também no original vão ter discrepâncias quanto a isso, mas é como se fosse a ideia, como estava escrito ali, como um animal que é preso a uma madeira devido à caça, trazendo toda essa questão histórica. Mas o texto em si, mesmo que eu não tivesse esse resquício ou conhecimento histórico, eu já conseguiria fazer naturalmente associação a Cristo desde que eu leia as Sagradas Escrituras. Por isso que nós não devemos meramente ler, mas meditar nas Sagradas Escrituras e entender o que nós estamos fazendo aqui. Continua dizendo, verso 17, posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Repartem minhas roupas entre si. Algo que é completamente explícito no texto do qual nós vamos expor posteriormente e abordarei com mais precisão. No entanto, que nós não tenhamos Cristo partido, que nós tenhamos Cristo inteiro dentro de nós, que nós não escolhemos apenas as partes que nos são convenientes, mas tomemos toda a palavra como aquilo que é necessário para a instrução da nossa vida. Que Deus seja louvado através de mais um culto. Convido vocês a orarmos a oração do qual Ele nos deixou, sabendo que essa oração não são meras repetições de palavras, mas profunda reflexão acerca do que Ele diz. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós não esperamos que o reino dele seja implantado através de outras pessoas, mas que nós sejamos servos deste reino. Nós somos responsáveis por implantação deste reino na terra. Por vezes nós estamos esperando que outras pessoas manifestem, mas a questão é, e a minha porção que me é devida? Estávamos vindo, abordando questões dentro da nossa família, que aconteceu isso aqui, o Levi jogou um chiclete pela janela. Aí a gente estava falando sobre isso. Não, mas não pode jogar chiclete na rua, tal. Não, mas é um chiclete. Não, mas um joga um chiclete, daí o outro também joga uma bituca de cigarro, e no final vira isso. Daí a gente vai fazendo associações, daí começou a falar sobre o Japão, essa questão de limpeza, mas a questão, se cada um fizer sua parte, isso já muda completamente. É o que nós tentamos fazer isso daqui como igreja, cada um fazer sua parte, cada um assumir a sua responsabilidade. A igreja é justamente isso, é a reunião do corpo de Cristo. Então, venha o teu reino, não está atrelado meramente o reino dele ser implantado de maneira extraordinária, mas nós vivermos de maneira ordinária que o reino o estabelece. Então, se cada um viver e fazer sua parte, já está de bom tamanho. Só que nós estamos esperando o outro fazer a parte e o reino vir. Nós somos manifestação do reino de Deus. Então, quando vocês orarem essas pequenas partes das orações que remetam a conhecimento verdadeiro do que é o reino. Nós somos representantes do reino da terra. Você é o mini Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. Nós somos partes desse corpo. E é natural vivermos nisso e nessa instrução. Imagina cada um assumir uma responsabilidade. Ou não, se você cuidar do seu lugar, manter seu lugar limpo e organizado, colocar a cadeira, chegou de manhã, vai ter o café da manhã, deixa eu ajudar.
Não fiquem esperando alguém te convocar para você servir. Esteja ali pronto e vai aparecer alguma coisa para você servir. Isso é viver o corpo. Seu corpo não fica pensando, seu pé não fica pensando, eu tenho que me mover. Sua cabeça manda, seu pé se move. E natural, às vezes você vai olhar para o seu pé e falar assim, não é o pé que eu queria, não é o dedo que eu queria, não é isso, mas é o que você tem e é isso que você tem que conviver. Esse é o corpo. E a gente entender isso, como nós vamos nos mover, é a manifestação desse reino. Então, quando orarem, venha ao teu reino, lembre-se que o reino já veio. Se você é cristão, se Cristo te transformou, você já é expressão deste reino maravilhoso na terra. Não esperamos a modificação do mundo, nós esperamos a modificação interna nossa diariamente, porque nós temos milhares de coisas a serem mudadas dentro de nós, que nós possamos enxergar isso de maneira muito clara. Então, que possamos orar em uma só voz, essas palavras do quais nos foram deixadas, mas lembre-se, nós não estamos num jogo de futebol meramente proclamando palavras e gritando. Nós podemos gritar com alto e som, porque vocês comemoraram o gol do Brasil, ainda que poucos, de maneira alta, mas a oração do Pai Nosso não deve ser simplesmente gritada, mas expressão. Quando você gritou um gol, você comemorou, por quê? Porque você se tornou feliz, alegre diante de uma situação e você manifestou algo no seu grito. Quando nós oramos, nós manifestamos também aquilo que está dentro de nós. Então, que nós possamos orar, não simplesmente como repetições de palavras, mas orarmos com intenção. Que nem quando eu gosto de fazer essa associação ao futebol, porque eu vejo homens ali gritando de maneira veemente. Às vezes as suas vozes você não escuta, mas no dia a dia, mas ali na hora de orar, ele está tão pensando no jogo, ele não está pensando em Cristo, ele está pensando no jogo, que ele vai fazer isso e aquilo. É um mero gesto repetitivo que estão fazendo ali, não estão refletindo acerca do que estão falando. Muitos, tá? Não todos, por óbvio. Mas eles gritam por conta do sentimento. Então, se tivermos o sentimento correto, as palavras serão corretas e nossas ações posteriormente serão corretas. Então, no final das contas, para terminar essa reflexão do que eles fazem com uma intenção. A intenção deles é serem protegidos para que não se machuquem, jogar e ganhar e pronto, acabou. E eles vão viver aquilo que eles oraram, mas eles não oraram para Cristo. Eles oraram para si mesmos, nós estamos orando para que Cristo se manifeste em nós. Então, não seja uma mera oração. Lembre-se, não se tratam de vãs repetições. Por vezes nossas orações são vãs repetições, mas é que elas gerem mudança. A começar pela maneira como nós proclamamos a oração. Quando nós orarmos Pai Nosso, fale em alto bom som mesmo. Pode observar, eu não fico falando porque nós oramos em uma única voz. Não é uma voz que é ecoada por intermédio de um microfone. Mas é a voz de vocês ecoando dentro de vocês e que essas palavras ecoem na vida e reflitam na vida de vocês. Amém? Então vamos orar em uma só voz. Pai nosso que estás nos céus. Tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos orar pelas famílias. Eu convido todas as famílias com seus filhos que venham aqui à frente para que possamos orar pelas nossas crianças. Comigo. O restante pode se reunir aí também. Se reúnam, porque no final nós representamos uma grande família, embora nós, neste momento, vamos orar pelas crianças para que elas sejam abençoadas e ministradas pelo Senhor. Nós não podemos esquecer que nossos filhos são dádivas do quais o Senhor nos concede, que no final das contas nós temos uma responsabilidade, mas pertencem a Ele, e nós cremos que Ele há de direcionar. Eu gostaria de convidar uma criança para orar. Quem se propõe a orar? Aí sim. Você ora pelas famílias? Aí, Belinha. A Belinha vai orar pelas famílias. Obrigado, parabéns pela coragem. Pode. Parabéns pela coragem. Que Deus te abençoe, tá? Quer chamar? Chama sua família. Vai para vir para orar. Entra aqui. Pronto, você ora junto com a sua família. Calma aí. Aqui, ó. Usa esse daqui. Ah, ligou.
Foi. Deus abençoe todas as famílias que estão aqui orando por as famílias delas. Faça que todas elas sejam muito abençoadas. Que Deus proteja elas. E que nada de mal aconteça. Amém. 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 Olha que interessante, né? Às vezes nós ficamos imaginando uma pessoa certa para orar. Pense que nós somos a pessoa certa para orar. Se você é parte do corpo de Cristo, você está apto a orar. Galego, eu não tenho as palavras certas. Deus não está buscando palavras certas, porque Ele coloca as palavras no nosso coração. Ah, Galego, mas as pessoas vão olhar para mim. Não importa, porque seu relacionamento não é com outras pessoas, mas com Deus. E por vezes as suas palavras vão fortalecer outras pessoas. Às vezes nós vemos uma criança ser voluntariosa em orar. Eu faço isso de maneira proposital, para que vocês também se sintam encorajados a isso. Por vezes vocês vão entrar em situações que vocês vão ter que orar. Vocês vão ter que ter atitude de orar. Vocês vão chegar, às vezes, na casa de alguém, vocês vão ver uma pessoa enferma, você fala assim, eu posso orar por ele? Tá uma casa que tem um tumulto, você vai chegar, você vai estar no meio de uma alimentação, perdão, eu poderia orar com vocês? Esses momentos são preciosos. Nossa vida é baseada em oração. Se vocês não treinarem aqui, vocês não executarão no mundo, porque o mundo vai querer te engolir, e nós somos representantes do céu nessa terra. Então tenham coragem, tenham ousadia, que a coragem dessas crianças impacte a vida de vocês, e vocês possam também se tornar cada dia mais corajosos. Que bom que as crianças, eu também quero orar, e que cada vez mais elas sejam forjadas pelo Espírito. Isso daí não se trata de algo de eu querer aparecer, é de fazer com que Cristo reluza aquilo que Ele colocou em mim. Então, lógico que nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos o centro, mas nós cremos que Cristo é o centro de todas as coisas. Então também que vocês tenham cada dia mais coragem, ousadia, vinda e proveniente do Santo Espírito. Eu convido vocês a agora termos este momento de louvor. Tudo que acontece no culto tem uma lógica e uma ordem. Nós cultuamos a Deus da maneira como Ele estabeleceu. Nós não criamos um culto para agradar vocês, para me agradar. Tem coisas que, se fosse segundo a minha própria conveniência, eu desejaria fazer diferente, mas o culto é de acordo com o que Deus estabeleceu. Nós abrimos o culto com a sua palavra, crendo que a sua palavra que nos coloca em pé. Nós oramos a oração do qual Ele nos concedeu, nós oramos por perdão dos pecados, porque nós sabemos que nós pecamos hoje de manhã, antes de chegar aqui. Não vou nem abordar o resto da semana, mas nós oramos para que haja esse perdão, e nós agora, na confiança de que Deus nos perdoou, nós cantamos e entoamos louvores a Ele. A oração é feita, quem pode orar? Qualquer pessoa pode orar, porque todos são corpos de Cristo. Na ministração são ministros, normalmente ordenados, mas que possuem conhecimento. Você precisa ter feito teologia, você precisa ter feito um curso, isso e aquilo. Não, mas você deve ser no mínimo um estudioso da palavra. Você deve meditar da palavra. Você não vai chegar aqui, ser incorporado e começar a falar e acha que vai sair falando. Não é, você vai ter que se dedicar e estudar. Por isso que eu tento trazê-los cada vez mais para o conhecimento, para que vocês possam estar aptos, porque o verdadeiro púlpito não é aqui. O verdadeiro púlpito é lá fora, na nossa vida, no nosso trabalho, nas coisas do dia a dia. Entendam o que acontece no culto. Quando nós oramos a palavra de Deus. Ela orou a palavra de Deus. Agora nós vamos cantar a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não entoarmos louvores que mais engrandeçam a nossa vida do que Cristo. Porque às vezes nós queremos cantar coisas que afagam o nosso ego, mas nós não somos o centro. O inimigo tem laços e embaraços para me envergonhar. Não tem mais razão para a gente ficarmos cantando louvores do quais tratam de problemas pessoais, porque que nós ficamos olhando como o inimigo, o grande vilão da história. Não, o vilão dessa história sou eu, é você.
Nós somos verdadeiros inimigos de Deus se não temos a Cristo. Mas nós queremos uma mensagem, não que seja ruim você escutar esses louvores na sua casa, mas aqui nós estamos engrandecendo a Deus. Talvez, às vezes, alguns outros louvores porque no final o louvor não é porque foi um crente que escreveu. Existem músicas seculares que são mais louvores do que verdadeiros louvores. Então, é entendermos o que nós estamos fazendo. A intenção é cantarmos a palavra de Deus. A galego, eu não sei cantar. Minha voz é horrível. Deus não está preocupado com a sua voz horrível, porque Ele que te deu, mano. Ele que te deu essa voz fanha, gaga. Vocês já viram cantando quando desliga o microfone ali, os outros só prega, pastor. Essas pessoas que falaram isso, pode deixar que depois eu vou jogar uma praga santa. Mas o que é a realidade? Eu não sei, acompanhe ali, cante. Internalize isso, observe, não sejam... Nós não somos feitos gados, que ficamos repetindo e reproduzindo as coisas. Eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês sejam autossuficientes. Eu faço a mesma coisa que eu faço em casa. Meus filhos, eu quero ensiná-los a que eles comecem a pensar. Vocês devem ser seres pensantes. Nós vivemos um bom tempo escravos por uma religião. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Eu não fico cobrando para vocês virem, não virem. Eu falo o que vocês devem fazer. Mas se o Espírito está em vocês, o Espírito vai fazer. Não sou eu que, colocando regras, vou fazer com que vocês estejam aqui em formação, todo estático. Se o Espírito não te aquietar nessa cadeira durante 1 hora, não sou eu que vou ser convincente. Ou eu vou ter que fazer uma performance para vocês. Não é sobre mim, é sobre Cristo. As nossas canções vão refletir isso, as pregações devem refletir isso, nossa vida deve refletir isso. Porque senão nossa vida não é um culto a Deus. Então o culto não é o que nós estamos fazendo isso hoje, agora. É a vida que a gente leva. Galego, pode pôr no telão futebol, pode pôr isso, pode fazer aquilo. Galera, a gente está discutindo por coisas tão banais. Às vezes as pessoas que estavam brigando há pouco tempo atrás se poderia ou não mudar o horário de culto, hoje, como é véspera de feriado, nem veio. Mas não poderia, se tivesse um jogo, faltar. Olha que loucura. Essa é a realidade do mundo. A gente tem que se preocupar com a nossa comunidade. O que os outros estão fazendo, deixa eles. Aqui nós vivemos aqui, não temos rostos desconhecidos aqui. Temos pessoas que praticam isso daqui. Vivendo aqui. Nós não somos uma igreja que toda hora tem visitantes, nós nem queremos ser midiáticos. Nós queremos viver aqui e que Cristo faça em nós. A intenção não é mais pessoas, é mais Cristo em nós. Mais Cristo em nós. Não importa se vamos nos reunir numa terça-feira com 10 pessoas, 12 pessoas, porque de terça tem acontecido isso, embora nós tenhamos começado de terça começaram a negligenciar, e tudo bem, porque é Deus que vai trazer. Só que naturalmente, aquelas pessoas que estão vivendo mais vão começar a propagar mais isso. Que Deus desperte esses desejos em nosso coração. Esses avisos eu creio que são pertinentes para vivermos enquanto igreja. Coisas que eu não tenho oportunidade de falar em particular, esses são os melhores momentos em que possamos ser instruídos e que possamos agora entoar louvores que engrandeçam o nome do Senhor, de maneira que Ele seja exaltado e possamos cada vez mais glorificar Teu santo nome. Glória a Deus, é isso aí. Que possamos viver mais Cristo do que nós mesmos, né? Deus abençoe a vida do Galego, dessa igreja maravilhosa, das nossas vidas. E possamos viver isso a cada dia, louvando ao Senhor pelo que Ele já fez e não pelo que Ele pode fazer. Porque o que Ele já fez já é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Mas que possamos agradecer Ele todo dia pela vida que nós temos. Ser gratos a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus. Vamos lá. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar.
fazer seu nome grande te dar. E estamos nós aqui. Vamos lá do início, Jesus. Jesus, em tua presença, aqui ó, reunimos-nos aqui. Contemplamos? Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa. Agora e cada dia, e uma só voz louvando ao Senhor, só pra te e fazer seu nome grande, e o louvor que é devido. E estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te fazer. Estamos, Senhor, e estamos nós aqui. Glória a Deus, é isso. Nós estamos reunidos para isso, para louvar, engrandecer esse nome maravilhoso que está acima de todas as coisas. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh Deus, que nos traz
e que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar: eu sou livre. Eu sou livre. Todos juntos. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós somos livres, Senhor, para te adorar. E eu sou livre. Declara, igreja. Sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos declarar junto mais uma vez: alvo mais que a neve. Alvo mais, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Jesus. Que possamos te louvar, Senhor, não somente hoje, mas todos os dias, Pai, das nossas vidas, em cada momento, em cada tempo, Pai, em qualquer circunstância das nossas vidas, Pai, possamos exaltar o Teu nome, Pai, declarar que Tu és Rei, declarar que Tu és fiel, Jesus. Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou, levou. Deus Pai abandonou, Deus Pai abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho, e a guerra começou.
A morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E a terra, igreja, a terra estremeceu, se abriu e nada vencerá. E a morte onde está? Ó morte, onde está o rei? Ele venceu pra ser, que possamos declarar, pra sempre exaltado é, adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, igreja. Oh, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, e nada vencerá. Ó morte, onde está? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltar, pra sempre Deus, e adorado é, pra sempre. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Deus, ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Mais uma vez, pra sempre, pra sempre exaltar. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, 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 e os anjos cantam, Santo,
toda a criação. Em uma só voz cantando, exaltado, Santo, Santo pra sempre. E os anjos cantam, e os anjos cantam, Santo, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Vamos lá do início, as muitas gerações, as muitas gerações rendidas em louvor, cantando, cantando ao Cordeiro uma canção. E os que te se foram, os que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. E o teu nome é mais alto, teu nome é o mais alto. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é só as vozes, e os anjos. E o teu povo canta, e o teu povo canta. Tu sempre serás. A quem foi perdoado e redimido, cante. E aquele que é livre, aquele que cante. Cantaremos Deus, cantaremos para sempre. Amém. Só a igreja. E os anjos. E o teu povo canta a Deus nessa manhã. E o teu povo canta santo, sim ao Rei. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Vamos lá, igreja, solte a voz e cante os anjos. E os anjos cantam, Santo,
toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta a Deus, e o teu povo canta sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Obrigado, Jesus, por esses momentos de louvores onde nós podemos cantar aquilo que realmente a Tua palavra diz, Senhor. Que nós possamos não ser enganados, Pai, por palavras vãs, por canções ilusórias, Pai, que não elevam o Teu nome à adoração, Pai. Que possamos viver a Tua palavra, Senhor, diariamente. Que possamos ser direcionados por ela, Senhor, não pelas nossas emoções, pelos nossos achismos, pelas nossas próprias convicções, Pai, mas por aquilo que a Tua palavra diz, Senhor. Mesmo, Pai, que de alguma forma, Pai, venha nos deixar entristecidos, Pai, mas não é aquilo que pensamos, que sentimos, mas aquilo que a Tua palavra realmente diz às nossas vidas, Pai. Que possamos derramar a nossa vida diante de Ti, Jesus. Nós sabemos, Pai, que o Teu não, Pai, vale a pena, o Teu sim também, Pai. Aquilo que o Senhor nos direciona a fazer, Senhor, tem um propósito, Pai, que não é por acaso, Pai. E que possamos viver o Teu propósito nessa manhã, Pai, como igreja, em comunhão uns com os outros, Pai, vivendo o Teu Evangelho, vivendo a Tua palavra, Pai, de forma verdadeira, genuína, Pai, e sincera, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, Pai, e que possamos sair daqui nessa manhã transformados, restaurados por aquilo que o Senhor tem preparado por nós, Senhor. É isso que nós Te pedimos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade em família, como igreja, Pai, de estar aqui, Senhor, congregando, cultuando somente o Teu nome, que é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, a qual o Senhor tem derramado o Teu sangue, derramou o Teu sangue na cruz do Calvário, pelas nossas vidas, Pai, para vivermos eternamente na Tua presença, Pai. Amém, Jesus. Amém. Bom dia. Seguimos então nossa ministração sobre o livro de João. Nós estamos já no capítulo 19. Hoje nós vamos entrar em um ponto central que relaciona muito com aquilo que nós temos vivido. Nós tendencionamos a criar um Deus completamente partido, completamente desmembrado. Nós pegamos sempre as melhores partes e deixamos aquilo que não são tão importantes para de lado. Nós temos tendências a fazer isso. Nós olhamos um todo e olhamos apenas a parte que nos cabe. Normalmente a gente não quer o pacote completo. Prova disso são os relacionamentos. Relacionamentos, você fala assim, eu quero me relacionar com essa pessoa se ela fizer tudo isso. Se não fizer isso, não vale. Tanto que nós queremos construir as pessoas perfeitas, adequando todos os itens que nós julgamos elas terem para nos relacionarmos. Mas no final, nós precisamos de um todo sempre. As crianças fazem muito isso, né? Vão pegar, tem um prato de comida, você coloca o prato de comida, ela vai e olha aquilo que é pertinente. Quando, na verdade, nós colocamos um prato de comida ali com todos os ingredientes necessários para que eles sejam alimentados. E eles
fazem uma seleção, porque este é o ser humano. E nossa religião também acontece muito disso. Nós pegamos a parte que nos compete e deixamos de lado. É igual um relacionamento. O relacionamento tem duas partes, direitos e deveres. Daí você só quer entregar para o outro os deveres. E o que envolve essa salvação? O que é essa salvação? Como nós enxergamos isso? Nós queremos apenas uma parte da salvação? Só tem algumas áreas da minha vida que necessitam ser santificadas, salvas e outras não? Nós conseguiremos enxergar de uma maneira mais abrangente e aceitaremos